Seja bem-vindo a este canal, sou o pesquisador Marcos Lopes. Nessa série estamos analisando o vídeo que se encontra no YouTube chamado Como Travar um Calvinista, onde neste vídeo o pastor Elias Soares, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, faz a sua interpretação de 2 Pedro capítulo 2, e colocando toda a doutrina bíblica embasada neste versículo, ok? A Bíblia diz em Jonas capítulo 2, verso 9 e 10, Mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Bem, no vídeo anterior, estávamos falando sobre que um cristão que verdadeiramente segue o Senhor Jesus Cristo, ele não pode perder a salvação, porque a salvação não é algo dele, mas é algo que pertence ao Senhor. Então, a apostasia da verdadeira fé, ela não existe se a natureza ela foi transformada, através do poder de Deus. O soberano que os resgatou não significa necessariamente que os falsos mestres eram crentes de verdade. Ok? A morte de Cristo, ela comprou aquelas pessoas, mas não se tornaria eficaz para a salvação deles, a não ser se confessassem a Cristo como Salvador, mas não foi o que foi feito por eles. Ok? Nos versículos de 2 Pedro, capítulo 2, ok? Nós vemos também algo interessante. Diz aqui que no capítulo 2, versículo 20 a 22, nós vemos escrito o seguinte, vamos ver aqui o capítulo 2, versículo 20... Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Seria melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando nós olhamos o caminho da verdade, que este caminho que eles trilhavam, conforme está o texto aqui, não quer dizer necessariamente que eles foram transformados por Deus, mas alguns dos seus pecados foram amenizados por um conhecimento das Escrituras, um conhecimento na convivência com os eleitos, uma convivência com a igreja. Aí eles tiveram uma vida que aparentemente parecia ser transformada. Assim como, por exemplo, você vê os mormons, os testemunhas de Jeová deixaram a bebida, deixaram o fumo, e eles recorrem a quem? As Escrituras, para querer dizer que tiveram uma vida melhorada, uma vida transformada. É isto que aconteceu com os falsos mestres. Fica evidente que esses hereges, eles tinham professado conhecer o Senhor Jesus, mas não o serviam de fato. Repentina destruição é o que os aguarda, não seria uma calamidade imediata, mas a perdição que se dá de repente, na morte ou na segunda vinda. O versículo que eu já explorei com vocês, que é considerado a cadeia dourada da salvação, Romanos 8 e verso 30, diz assim: E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e o que o justificou também glorificou. Então, queridos, nós vemos aqui uma passagem interessante, que é reconhecida como a corrente da salvação,
que ela não pode ser quebrada, certo? Porque Deus realiza no tempo, né, o seu propósito, o seu querer. No verbo aoristo, né, nós vemos que é uma ação que já sido concluída. E Paulo tinha tanta certeza da doutrina de Deus, da eleição, da predestinação, do chamado, da santificação, vamos dizer assim, da glorificação, da santificação, como da glorificação do homem, que ele coloca tudo isso como já estivesse acontecido. Ok? Uma pessoa pode ser predestinada, justificada, santificada e ao mesmo tempo perdida? Não. Seria Deus cumprindo parte apenas das suas promessas. Seria uma coisa absurda. Absurda. Está inserido nas Escrituras Sagradas de que quando Deus começa algo, ele termina aquilo que ele começou. Ele não deixa as coisas pela metade como nós, humanos, fazemos. Se uma pessoa foi santificada por Deus, certo? Vamos dizer assim, de certa forma, não pode nutrir nela uma preocupação de cair na graça. Por quê? Eu já mostrei em outro estudo, que eu vou colocar um link aqui embaixo desse vídeo, que você pode procurar, que a certeza da salvação é algo defendido nas Escrituras Sagradas, mas que a Igreja Católica não pode te dar essa certeza de salvação. Por isso que, no link que eu vou deixar aí abaixo, no vídeo que está aí, um estudo sobre a Igreja Católica, mostra que a morte de um Papa, Pio XII, em 1958, foi uma morte horrível, agonizante. Ele sentia que ele não estava salvo. E ali ele agonizou de uma maneira terrível, certo? Foi latente a sua preocupação. Mas o crente que entrega a sua vida para Cristo de verdade, ele pode saber e ter certeza de que sua vida está em Cristo Jesus. Ele tem a vida eterna. Isso não é uma vanglória, né? Isso não é uma jactância, não. Você sabe que é em Cristo que você almejou, que você conquistou tal coisa. Não é por você, pelos seus méritos, pelo seu esforço. Ok? O ser humano, ele vagando por esse deserto, ele vai sofrer tentações, irá pecar. É natural, certo? Que ele tenha vários momentos de fraqueza. Isso faz parte aqui do nosso plano terrestre. Ok? De qualquer forma, estamos crescendo a imagem do Filho de Deus, conforme Deus vai trabalhando em nós, conforme Romanos 8, versículo 29. Ele trabalha na nossa santificação para que possamos produzir frutos, tá? E que esse fruto ele venha a crescer, germinar e permanecer. Deus foi quem nos chamou. Quem pode sustentar tudo isso? Somos nós? Não. É o próprio Deus que vai sustentar tudo isso daí. Ok? Esta é a vontade plena de Deus. Nós não podemos impedir que isso aconteça, senão não haveria sentido na palavra de Deus concernente a essa doutrina. O dogma da perda e salvação, ela é um dogma, esse ensino é um ensino católico, porque prendia as pessoas na Igreja Católica com medo constante de perder a salvação. Entende? Se nós, os salvos, temos esperanças de que a nossa força está em Deus e não em nós mesmos, nós vamos até o fim. E nós não vamos cair. Conforme Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 3, que você pode confirmar nas suas escrituras. Porque isto era o que os judaizantes tentavam adulterar a palavra de Deus. Ensinavam que os cristãos que deveriam fazer a manutenção da sua salvação. Tá? E Gálatas capítulo 3, verso de 1 a 3, eles são repreendidos pelo apóstolo Paulo. É lógico que devemos nos santificar, devemos procurar fazer o que é piedoso, mas a força, a dinâmica, certo? O dinamismo de toda essa história da salvação é Deus que trilhou, entendeu?
Não tem o menor sentido acharmos que por nossos próprios esforços é que nós manteremos a salvação. Isto é, em outras palavras, semi-pelagianismo, que tem que ser evitado. Ok? Alguém pode pensar assim, ó. Olha, ninguém pode retirar a salvação do cristão, a não ser ele mesmo. Tem muitas pessoas que pensam isso daí, não é? Há muitos cristãos do arminianismo moderno que pensam assim. Mas a palavra de Deus declara que nenhuma criatura pode fazer tal feito sem a graça de Deus. Ok? Não será também o seu livre-arbítrio, não será a graça preveniente que vai fazer a sua salvação, não. É o próprio Deus, dele vem a salvação. Ok? A graça preveniente é um remédio inventado, né, que não está no Novo Testamento. E eu tenho até um estudo, posso deixar o link aqui embaixo para vocês entenderem um pouco sobre a graça preveniente, como eu já disse em vídeos anteriores. Né? É um remendo da graça, a graça preveniente. Mas ao contrário do que podemos pensar, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:39. O que falta ao pastor Elias Soares e muitos teólogos remonstrantes, eu vou dizer remonstrantes e não arminianos, porque às vezes eles pensam, muitos deles, que são de fato arminianos, mas não são. Tá? Eles apostataram de Armínio. Tá? Armínio não acreditava na perda de salvação. Né? Ele tinha um contexto diferente de eleição, e muitas pessoas pensam que são arminianos, mas são remonstrantes. Então o que falta ao pastor Elias Soares e outros intérpretes da Bíblia é deixar também e dar uma olhada nas passagens paralelas, os contextos, e ter uma visão global do assunto, tá? E não ensinar por parcelas aqui e ali, e acabam não tendo uma interpretação macro das Escrituras, tá? Quando Deus muda e transforma uma pessoa, essa pessoa nunca terá o desejo de desfazer o que Deus fez. Por quê? Porque a sua natureza está transformada, está mudada pelo próprio Criador. É o Criador que a mudou. Essa pessoa não terá o desejo de voltar atrás, porque é Deus que trabalhou na natureza desta pessoa. Ok? Não é algo de você exclusivamente. Porque nós, como seres humanos, nós detestamos essa ideia. Né? O homem natural, ele detesta essa ideia. Né? Ele quer dizer que ele pode ajudar a Deus. Entende? É fato que a gente quer olhar para Deus e falar, olha, Deus me chamou porque ele saberia que eu seria uma bênção. Ele me chamou porque ele saberia que eu faria algo para ele. Ele me chamou. Isso é uma vanglória nossa, que o Evangelho nos tira, nos humilha e nos mostra que em nós não tem nada de bom que Deus pudesse olhar e nos chamar. Ok? Muitos cristãos olham para a salvação como uma decisão que tomaram. Isto é inconcebível biblicamente. Ok? É por isso que eu posso confiar em Deus, pois a minha natureza está mudada e eu não quero voltar atrás. Pensar de outra forma, meus queridos, é dizer que Deus não está cuidando das suas ovelhas, que ele permite que o diabo arranque as ovelhas que ele escolheu. Ok? É tentar explicar pelo livre-arbítrio, né, que a pessoa se apostatou. E isso não tem concepção bíblica. A salvação não pode ser baseada na decisão humana. É muita loucura pensar nessa forma. A salvação ela foi estabelecida no plano, no caráter e um propósito de um Deus que é soberano. Não podemos, em hipótese nenhuma, confiar nos nossos sentimentos, nossas habilidades, nossa vontade e nosso esforço para permanecer na presença de Deus. Não há sentido nenhum nisso. Quando nós observamos, por exemplo, Judas, versículo 24, o Evangelho é isso, pessoal. O Evangelho é nos humilhar. É ver que nem fé nós tínhamos capacidade de ter. É o próprio Deus que nos dá tudo. Você é totalmente dependente dele. Isto é o que o Evangelho nos faz. Este é o Evangelho que foi tirado, né,
da Igreja Católica, que a Igreja Católica ensinava totalmente ao contrário, o semipelagianismo. Tá? Então, os reformadores, através do Espírito Santo, tiveram uma visão correta, soteriológica da Bíblia. Erraram em alguns pontos, outros pontos? Erraram. Quem não erra? Você não erra, meu querido? Você é um anjo, tem uma argola em cima de você? Os reformadores não eram santos. O cristianismo evangélico, ele não tem santos. O cristianismo protestante não tem santos. Santo Calvino, Santo Armínio, não. Eram pecadores como eu e você. Só que dentro da soteriologia, eles estavam em consonância. Tá? Mesmo Calvino não ter encontrado com Armínio, aliás, Calvino não ter encontrado com Lutero, a soteriologia que eles vislumbraram, viram na Bíblia é a mesma. Então é isso que a gente tem que entender. Judas, versículo 24, está escrito o seguinte: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula. Presta atenção. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus que impede aqueles que ele chama como ovelhas de cair, de perecer, de se apostatar, porque é ele quem nos preserva. Ele nos amou, Deus, na eternidade. Nos chamou através da pregação da palavra de Deus. De alguma forma, de um folheto, certo? De uma pregação na internet, na televisão, ou uma pregação dentro de uma igreja ou na rua. Você foi chamado de alguma forma pela palavra, pelo testemunho de alguém, certo? Que serve esta palavra. Então, depois que ele chama, ele nos justifica e depois nos glorifica e é ele que nos sustenta. Nós não vamos perder salvação. Sabe por quê? Porque nós não conquistamos salvação. Certo? Para que nós pudéssemos perder a salvação, nós teríamos que voltar à condição de um morto espiritualmente. Mas Deus já nos deu vida, certo? Nos libertou da depravação total, tá? Que era crida até pelo Armínio, por exemplo. Então, nós estávamos mortos e agora vai voltar a ser um defunto novamente, espiritualmente? Não, ele nos deu vida. Mas uma pergunta que deve ser feita ao pastor Elias, e que ele pode refletir e pensar, e todo aquele que pensa na perca de salvação, certo? É que tipo de regeneração que o Espírito Santo, que é o autor, né? Aquele que nos ressuscitou espiritualmente, e que nos deu vida, né? E que nós estávamos mortos, como é que pode, entendeu? Nós então voltarmos a ser um defunto espiritual, né? Que tipo de regeneração é essa que o Espírito Santo, que é o autor, né? Ele nos ressuscitou, nos deu vida e depois nós morremos novamente. Estamos nos referindo a cristãos verdadeiros, logicamente. Portanto, são capazes do quê? De ter uma vida plena em Cristo. Vão ter dificuldades, vão pecar, vão errar, vão chorar, vão passar tribulações. Mas não há sentido de dizer que o Espírito Santo fez uma obra e a pessoa ela vai cometer um suicídio espiritual. Ok? Isto não poderia acontecer, né, se considerarmos sinceramente a Bíblia Sagrada. Tá? Você vê lá em 1 Pedro, por exemplo, 1 Pedro, capítulo, vou ler aqui para vocês em 1 Pedro, capítulo 1, confira na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus sobre a boa semente. Né? O que a boa semente ela faz? O que ela produz? Né? 1 Pedro 1, versículo 26, 23, aliás. Olha o que diz a palavra de Deus. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Vocês foram regenerados, certo? De uma semente não perecível. Ok? E essa semente do qual fomos gerados é uma semente que não é corruptível, tá?
Nós não podemos perder a salvação. Agora, se fomos gerados, jamais se pode imaginar que Deus, que é o nosso Pai, que fomos verdadeiramente adotados, né? Fomos adotados também pelo seu plano, pela sua vontade, nós somos membros dessa família eterna, né? E se ele nos inseriu nessa família e nessa semente incorruptível, ela não pode ser corruptível. Perante pais humanos, isso é possível. Um filho pode dizer para os pais dele que ele não quer mais o pai e a mãe dele como família. Agora, espiritualmente, isto é um absurdo, é uma coisa ridícula, não tem o menor sentido, né? Como Deus nos adota e nos planta como sementes incorruptíveis, nós temos uma mente transformada, então isso não tem lógica dentro das Escrituras, certo? E pela palavra de Deus, quando nós ouvimos bons sermões, lemos bons livros, temos boas literaturas, nós vamos entender essas coisas de fato. Nós nascemos de uma semente incorruptível, ok? Então, não há como a gente dar evasão a esse tipo de ensino de perda de salvação. Bem, no próximo vídeo eu vou continuar com vocês esse raciocínio bíblico, tá? E a gente vai ver o que a palavra de Deus também comenta sobre esse quesito, né? E palavras até também de teólogos arminianos, o que eles pensam sobre este assunto. Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.